Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o programa semanal de entrevistas da ForSales que traz para você os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Recentemente nós divulgamos nosso episódio número 100 e não por acaso nós trouxemos o Dr. Arthur Guerra para tratar de um tema que para nós demonstra ser um dos principais temas para o futuro do RH, que é o tema de como gerir bem a saúde mental. Devido à altíssima importância desse assunto, inclusive com o fato de que, segundo a OMS, a saúde mental tende a se tornar a principal causa de afastamento do trabalho até 2030, nós resolvemos agora trazer alguns cases de como as empresas estão de fato gerindo o tema. E para começar nossa sequência de cases, no episódio dessa semana, nós vamos receber a Patrícia Rosado, diretora de Recursos Humanos da Vigor, para nos contar como uma das maiores indústrias de alimentos do país está gerindo o tema da saúde mental junto a seus colaboradores. Muito bem! Esse programa chega até você com oferecimento da ForSales, consultoria de Executive Search especializada em recrutar e selecionar os melhores profissionais de vendas e marketing e conta com o apoio do Engage, plataforma de AD gamificado. Aos novos por aqui, o episódio de cada semana fica disponível a partir de quinta-feira, às 19 horas, simultaneamente tanto no canal da ForSales no YouTube, quanto em mais de 10 plataformas de podcast. Então, se você ainda não segue o programa ou a ForSales, acompanhe a gente na sua plataforma preferida para receber nossos conteúdos em primeira mão. Patrícia, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu é que agradeço, Rodrigo, a oportunidade, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? E para mim é sempre muito gratificante poder trocar vivências, experiências, cases com essa nossa comunidade aí de recursos humanos e com todo o público executivo, né? Eu acho que vivenciamos as mesmas dores, principalmente com relação a esse tema. Nem fale. E são dores que, como eu coloquei no começo, tendem a ficar cada vez, infelizmente, né, cada vez maiores e mais complexas, né? Então, é muito importante essa troca, né, Patrícia? Sem dúvida. Para a gente começar, conta um pouquinho de por que o tema da saúde mental acabou virando um projeto tão importante dentro da Vigor. Bom, primeiro, né, Rodrigo, eu acho que esse virou um tema do momento. Eu tenho lido muito a respeito e desde o ano passado, eu posso te falar que eu acho que o contexto pós-pandemia, a pandemia nos ensinou muita coisa. E qualquer empresa que tenha interesse de se manter no futuro perene, ela precisou repensar muitos dos seus processos internos, a sua forma de atuação. Então, eu não estou falando especificamente da Vigor, mas eu estou falando de uma tendência, né? Eu acho que não tem mais como um mundo corporativo fechar os olhos para esse tema e não enxergar a sua corresponsabilidade, né? Eu acho que esse é um chamado de fato para uma transformação. Eu vejo assim no mundo corporativo em si. E claro que uma empresa como a Vigor, né, não poderia ficar de fora, né? A gente tem uma preocupação muito grande, sim, com as nossas pessoas, e certamente isso veio para a mesa de discussão, né? O que a gente pode fazer com relação a um tema que é tão importante. Então, o que eu posso te dizer, Rodrigo, que a gente não está fazendo nada de extraordinário, a gente está fazendo o que é o nosso papel e que eu recomendo e chamo todas as empresas a olharem para isso e fazer o seu papel. E claro, né, eu digo que a cadeira de RH, a gente acaba assumindo um grande papel de protagonista em liderar essa frente, liderar, né, essas discussões e trazer isso para o nosso dia a dia e para uma discussão dentro das empresas, né? Então, só para te responder, e sendo muito humilde e honesta, eu acho que não é mais do que a nossa obrigação trazer esse tema para uma discussão e ver como é que a gente pode, de fato, contribuir e trabalhar numa transformação, eu acho que é organizacional, com esse novo mundo pós-pandemia.
Patrícia, no nosso aquecimento pré-gravação, você colocou um raciocínio que eu achei bastante interessante em relação à responsabilidade de todos nós que fazem gestão da empresa em relação a esse tema da saúde mental. Eu queria te pedir para contar um pouquinho do raciocínio que você trouxe no preâmbulo ali, porque eu realmente acho valioso, antes da gente entrar na parte hard da conversa, né, dos comos e o quês, gerar uma reflexão inicial sobre essa importância e responsabilidade das empresas em relação ao tema, né? Não, com certeza, Rodrigo. A gente estava conversando assim, né? Existem dados e estatísticos, acreditem ou não, de saúde, que fala de uma predisposição genética para as doenças, vamos dizer assim, mentais, né? Então, sim, pode até existir, e eu estou falando aqui, eu não estou aqui no meu papel de psicóloga, mas deixo de antemão que eu sou formada. O fato existem sim, né, algumas constituições psíquicas que têm uma predisposição maior, mas não quer dizer que só quem tem predisposição é que pode vir desenvolver um quadro de uma saúde mental, por exemplo, desenvolver um quadro de burnout, tá? Não vou associar isso exclusivamente a uma questão genética, porque não é. O ponto é que, mesmo que uma pessoa tenha, vamos falar assim, de uma predisposição, precisam existir gatilhos no meio ambiente para que a doença venha a se manifestar, tá? E hoje, como não olhar o papel e a importância do mundo corporativo das empresas? Porque a gente passa a maior parte do tempo, quem escolhe viver uma carreira dentro de uma empresa, passa a maior parte do seu tempo lidando com as questões do mundo corporativo, seja com seu gestor, seus pares, né, desafios e tudo que vem junto no pacote. Então, se antes existia, pode-se dizer assim, um posicionamento da empresa de achar que qualquer tipo de questão emocional, psíquica, vinha muito pela vida pessoal, né, da pessoa, do colaborador, a gente sabe hoje que isso não é verdade. É claro que existem questões da vida particular, da vida pessoal, que também podem ser gatilhos poderosos, não tenho dúvida disso. Mas a empresa também pode se tornar um grande ofensor. Então, eu acho que a mudança de chave, e que hoje não tem como não olhar para isso, é que, de fato, nós fazemos parte da vida das pessoas. A gente trabalha, isso é parte da nossa vida, é uma parte importante da nossa vida, e a forma como você lida com o teu trabalho, com as pessoas com quem você trabalha, na cultura da empresa que você trabalha, isso pode sim tanto ajudar, como pode se tornar, de fato, um gatilho poderoso para desenvolver algum tipo de questão, tá? Seja ela um burnout, uma depressão, enfim, não existe só um tipo, né? Existem várias outras questões aí de saúde emocional e que as organizações precisam estar olhando para isso, tá? Isso pela ótica de responsabilidade, né? Eu estou trazendo aqui, assim, acho que é nosso papel. E a pandemia, né, eu acho que ela veio nos desafiar. Tipo, se a gente precisava fazer uma mudança, ela não podia ser mais gradativa, ela tinha que vir de maneira radical. Então, eu acho que a pandemia veio assim, ó, isso não vai ser passinho de cada vez, não. Vocês vão precisar aprender e aprender rápido. Então, eu tenho muito essa visão, sabe, Rodrigo, de que tudo que a gente viveu tem um grande ensinamento para a humanidade. E aí, se a gente pegar um dos grandes ensinamentos, eu acho que isso traz essa responsabilidade, esse senso para o mundo, né, organizacional. Então, a gente tem que repensar não só isso, mas o modelo de liderança que a gente tem, a forma como a gente se relaciona com o colaborador, a forma como a gente cuida do colaborador, né? Então, acho que trouxe essa visão ampliada. E até pegando um gancho nisso, assim, claro, existem também métricas, como você trouxe, assim, questões que estão aí. O burnout, ele só cresce, né? E não é só no Brasil, é no mundo. E esse, por exemplo, é uma situação que, inclusive, há pouco tempo atrás, já foi confirmada que passa a ser uma doença ocupacional. Então, como assim, né? Como é que a gente pode não dar uma atenção merecida a esse tema? Eu acho que o ponto hoje, Rodrigo, o grande desafio é que a gente está aprendendo, né? Eu acho que com quem eu converso, com outros colegas de RH, assim, não tem ninguém que já, tipo, nossa, já preparei, já estou totalmente transformado para olhar para esse tema, e a minha empresa não é mais um gatilho,
Não, eu acho que é um processo de aprendizagem. Eu acho que a gente está aprendendo muita coisa, está testando muitas alternativas, e eu diria que é isso que eu tenho para compartilhar um pouco com vocês, né? Assim, e o que a Vigor tem feito com relação a esse tema? Isso para não dizer, né, Patrícia, também a questão da estratégica da gestão da saúde. Quer dizer, hoje é um problema que está acometendo todas as empresas de uma forma muito parecida. E quem conseguir lidar bem com esse tema vai desenvolver um diferencial. Mais do que se defender do problema, eu acho que você cria uma linha de proposta de valor muito grande para o colaborador, quando você consegue anular, diminuir o problema de saúde mental. Acho que anular é muito. Acho que não sei se a gente já vai conseguir algum dia, né, de alguma forma. Mas as empresas que conseguirem mitigar bastante o problema, sem dúvida, vão ser ambientes muito desejados, né, pelas novas gerações e por quem já teve algum problema de saúde mental e não quer passar a ter de novo, né? Com certeza. Eu não tenho dúvida que uma cultura, uma empresa que cuide, né, faça um bom, vamos dizer assim, gestão, gerenciamento de doenças de saúde mental, ela vai sair na frente, ela vai ter um diferencial. Mas porque, na verdade, Rodrigo, se a gente falar assim, a gente está falando da saúde, mas quando você pensa em cuidar disso, em ter uma empresa que você pode se dizer saudável e não tóxica, né? Porque eu acho que o contrário disso seriam empresas que são tóxicas, é algo muito maior do que simplesmente desenvolver um programa para cuidar de saúde mental. Por que eu estou dizendo isso para você? É claro que é louvável as iniciativas que as empresas têm tomado, por exemplo, de oferecer o plano, né, de apoio psicológico, isso é super importante. Claro que é. Mas vamos lembrar que quando você já está oferecendo isso daí, já é uma questão, já é reativo. A solução não é proativa, porque as pessoas já estão precisando, né, desse cuidado. Não, então, deixando muito claro, não estou desmerecendo, é maravilhoso ter isso. Mas o que mais uma empresa pode fazer? Né? Como é que ela pode atuar de uma maneira preventiva, não depois que a doença está instaurada? E aí é onde eu quero dizer que, assim, é algo muito maior, passa por uma reflexão estratégica, isso passa pela cultura da companhia. Porque senão você pode desenvolver programas maravilhosos, dar a melhor assistência, mas se você não trabalha na tua cultura, ou você tem uma cultura tóxica, não vai ter jeito, é chover no molhado, entendeu? É você tentar investir, o RH lá fazendo todo o esforço do mundo, mas o grande ofensor não é isso. Então, quando a gente olha de maneira, vamos dizer assim, proativa, preventiva e traz isso para uma estratégia, isso passa por olhar para a tua cultura e ver como é que você tem se relacionado com os teus colaboradores. Qual é o teu modelo de liderança? Se você tem uma cultura que teu estilo e teu modelo de liderança é de comando e controle, isso certamente vai ser um gatilho, vai ser um ofensor. E te digo mais, nesse período agora de pandemia, que obrigou todo mundo a ir trabalhar no home office, teve um dado que eu tomei conhecimento que me chamou muita atenção, que foi o aumento considerável de casos de assédio moral. E eu fiquei, nossa, mas que estranho, porque as pessoas estão trabalhando em casa, e como é que pode ter aumentado tanto o assédio moral? Aí foi que eu falei, claro, né? O contato com a empresa, com o mundo organizacional, passou a ser muitas vezes o seu colaborador em casa com o teu gestor, e por uma vídeo, e que normalmente não tem outras pessoas olhando, né? E aí a forma de liderar com a insegurança, né? Esse modelo de liderança de não confiar na tua equipe, trouxe questões muito sérias, né, de assédio moral. E um outro dado interessante é que também aumentou consideravelmente o número de afastamentos, exatamente por conta de doenças voltadas à questão de saúde emocional das pessoas. Porque se aumenta o assédio, Rodrigo, tem correlação, você começa a ficar inseguro, aí já tinha que gerenciar todo o contexto da tua vida pessoal, preso dentro de casa, numa pandemia, aprendendo a trabalhar em home office, e aí de repente você tem uma liderança que é abusiva, né, ou que vem no comando e controle, ou fica querendo questionar a todo momento se você estava dormindo, se você estava comendo, se você estava trabalhando, ou seja, é loucura, insano. Então, eu acho que quando a gente fala em trabalhar, né, um contexto de saúde mental, é muito mais do que fazer só um programa.
é olhar como é que está a saúde da tua organização, a cultura dela, como é que estão os teus líderes, né? Porque se você também não abrir um diálogo e trabalhar uma competência nova de liderança, que é uma liderança por empatia, não adianta, sabe? De novo, a gente vai estar, por um lado, cuidando, por outro lado, gestores que vão adoecendo os nossos colaboradores. Então, entende como eu vejo isso como algo muito maior, uma plataforma, vamos dizer assim, estratégia muito maior. E aí, se você está cuidando da tua cultura, se você está cuidando da tua liderança, e no caso a gente tem, tá? A gente colocou até na nossa academia de líderes, tem um módulo lá que é para trabalhar essa liderança empática, que é diferente. Tem uma mudança, tem uma capability nova aí sendo instaurada. E a gente também tem que ensinar os líderes como navegar nesse contexto. O modelo híbrido também se provou ser muito benéfico, tá? Para a saúde mental. Então, vi pesquisas da Accenture, do GPTW, falando que realmente o modelo híbrido se mostrou o melhor para cuidar da saúde mental. E a gente já adotou também o modelo híbrido definitivamente. E aí gerou uma reflexão. Tá bom, a gente está cuidando por um lado, mas o que mais a gente pode fazer? Porque tem alguns gatilhos da organização que a gente está, né, trabalhando. Mas e como é que a gente apoia o colaborador também na vida dele, em outros gatilhos que ele tem, que também podem afetar a saúde mental? E foi justamente com essa reflexão, tipo, o que mais a gente pode fazer para ajudar e trabalhar, né, de uma maneira, vamos dizer assim, até holística, integrada para os nossos colaboradores. E aí nasceu o Cuidando com Vigor. Perfeito, Patrícia. Agora conta um pouco do planejamento desse programa, para a gente começar já a mergulhar no case e entendendo desde a etapa de concepção até os OQs que estão sendo feitos e os resultados que vocês estão tendo. Então, começa pelo planejamento. Tá. Então, tudo começou, Rodrigo, com estudos mesmo, pesquisa. Eu mergulhei com a minha equipe em tudo que saiu sobre todo esse novo modelo de trabalho, né? Porque para mim isso está relacionado. Se você quer trabalhar a saúde mental, você tem que fazer essa correlação. Então, quando a gente viu em vários materiais, falava assim, nossa, não é só isso, né? Tipo, tem muita coisa que a empresa pode fazer, pode promover, mas a vida das pessoas também passou por uma transformação muito grande, né? Essa transformação não é só exclusiva dentro do mundo corporativo, mas também em tudo que te cerca. E aí a gente pensou, bom, vamos fazer um levantamento com os colaboradores do que são os temas que eles gostariam de ouvir, como é que a gente poderia apoiar e desenvolver, vamos dizer, ferramentas que ele pudesse usar na vida dele, né? E que faria sentido quando a gente fala de saúde mental. Então, a gente fez uma escuta, e além dessa escuta, a gente trabalhou com um parceiro de uma maneira muito forte aqui, não sei se posso comentar ou não, aí depois você me diz falar, mas a gente tem o Gympass, e hoje a gente tem, assim, não só para os colaboradores, mas inclusive ampliado, né, extensível para a família, e a gente também puxou, vem cá, conta para a gente também o que vocês têm aprendido sobre isso, porque a gente queria dar esse passo a mais, né, e aí foi muito legal, porque quando a gente sentou para ver tudo que pode influenciar, vamos dizer assim, se tornar gatilhos de saúde mental, a gente começou a ver, vamos lá, aí vamos dizer que você está numa empresa que tem uma cultura realmente legal, bacana, e eu garanto para você que eu sou suspeita para falar, mas a Vigor, ela olha muito para esse lugar de ter um ambiente gostoso para trabalhar, né? Nosso propósito é alimentar uma vida mais gostosa, e a gente também quer alimentar sempre esse ambiente de trabalho gostoso, mas não estou dizendo que a gente já é perfeito, longe disso, mas a gente olha com muito carinho e com muita seriedade para um tema de clima organizacional, de cultura, mas vamos lá. Liderança a gente está trabalhando, e aí vamos ver quais temas que podem ser importantes para o colaborador. Com certeza, exercício físico. Também tem vários estudos que comprovam que a atividade física ajuda, né, para você, inclusive, não entrar ou sair de situações de doença, seja ela psíquica ou mesmo física, né, do corpo. Então, ele, obviamente, ajuda muito, né? O fato da gente ter um benefício para estimular as pessoas a praticarem atividade física é um ponto. Mas isso é pouco, né? Vamos combinar que isso é o que todo mundo já faz. O que mais? Alimentação.
também é algo super importante, contribui. Então, a alimentação, outro ponto importante é, ok, mas o que mais? Não é só fazer atividade física e se alimentar bem que vai te garantir que você não vai entrar em depressão, que você vai ficar bem. E aí, assim, quais são os demais ofensores? Vamos extrapolar, vamos além. E aí vai vir. Saúde financeira é um ofensor? Eu não tenho dúvida. Um colaborador endividado, com muita conta para pagar, sem saber como é que ele sai, às vezes, de uma situação, né, de um buraco. Isso também traz uma situação, um contexto de angústia, de ansiedade, depressão, sem sombra de dúvida. Então, o que a gente começou a fazer, com base na escuta, com base no que a gente aprendeu em pesquisas e até com parceiros, foi, se a gente quer, de fato, trabalhar um pouco de uma forma preventiva, a gente tem que abordar de uma forma holística outros gatilhos que são impactantes, né, para a saúde mental do colaborador. E aí, o que a gente começou a fazer, Rodrigo? A gente lançou esse programa depois de muito debater como é que seria o melhor formato, se teria elegibilidade ou não, se faz para liderança. No final das contas, depois de muita discussão, a gente falou, saúde é para todos. Então, não vamos colocar isso dentro de um programa de liderança ou não. Vamos colocar como algo que a gente vai alimentar para a organização. Então, se for uma primeira premissa que a gente adotou, ele é livre, é para todo mundo, é disponível. Segundo, vamos aproveitar, né, as plataformas, né? Hoje a possibilidade do mundo virtual e das lives facilitou muito a questão da distância e de poder abrir essa possibilidade para colaboradores nossos em qualquer lugar do Brasil. Então, vamos fazer em formato de live, legal. Qual horário que funciona? Aí foi pesquisa mesmo com os colaboradores. Qual horário a gente consegue atender o maior número de participação, que não vai ter conflito com reuniões, enfim, com outras atividades que vão competir. E aí a gente descobriu que é bem perto do horário do almoço, né? Que as pessoas não vão almoçar, mas tipo 1 hora da tarde era um horário bom para poder parar para debater o tema. E a periodicidade, eu falei, gente, a gente está começando, né? Não é uma coisa que são anos. A gente lançou esse programa Cuidando com Vigor em fevereiro. E aí tudo isso fez parte do planejamento, tá, Rodrigo? Público, horário, forma, como é que a gente vai divulgar isso para a companhia. Então, isso tudo foi feito, a gente fez uma tremenda campanha de comunicação e, ao mesmo tempo, sempre no formato de convite, porque a gente também acredita como uma premissa que o cuidado, como é algo que a gente está fazendo para o colaborador, vamos dizer assim, isso aqui é a maneira da gente apoiar, como a gente dá ferramentas e capacita ele para levar isso para outros gatilhos da vida pessoal dele, precisa primeiramente passar pelo querer. Uhum. Então, não adianta obrigar, tem que ser o que ele queira também, tá? Então, parece assim, mas isso é tão simples. Não, não é, isso é fundamental. Por isso, o participar ou não tinha que partir da vontade dele, de querer receber ou não receber essa orientação e essa capacitação, e não como uma coisa obrigatória, tá? Maravilha. Antes da gente entrar nas ações e indicadores, toda a parte de mensuração, eu queria só consolidar com você o entendimento sobre as prioridades do programa, né? Você mencionou atividades físicas, alimentação, saúde financeira, né, o bem-estar financeiro. Aí você também mencionou a questão da toxicidade do ambiente, né, desintoxicar o ambiente, e o próprio trabalho híbrido como uma ferramenta. Explica um pouco dos pilares de sustentação desse projeto que foram pensados, ou seja, o que vai manter de pé os bons resultados da saúde mental dentro desse plano estruturado por vocês, né? Tá. Então vamos lá. Primeiro eu queria separar um pouquinho, Rodrigo, que tem coisas que são perenes, fixas dentro da organização, coisas que a gente mudou mesmo, assim, adotamos política que você comentou do modelo híbrido. Sim, o modelo híbrido se mostrou o melhor modelo e com grau de aceitação enorme pelos nossos colaboradores. A gente começou a vivenciar isso desde setembro do ano passado. E foi legal porque foi um aprendizado, porque a gente começou primeiro, vamos voltar 100% flexível, vamos. Aí fizemos assim, passamos 3 meses assim. Nossa, coisas deram certo, coisas deram muito errada, né? Desde gestor que dizia, não precisa vir nunca, e outros que diziam, não, eu quero você 4 vezes por semana aqui, ou 5 no escritório.
Então, começou a gerar sentimentos assim, em que empresa eu estou? Por que o meu gestor me pede para estar aqui todo dia e o outro do lado pede para não estar nunca, sabe? Isso foi uma das coisas que a gente descobriu depois fazendo uma pesquisa com os colaboradores. E aí a gente percebeu que, assim, caramba, temos que dar um próximo passo. O modelo híbrido veio para ficar, mas como é que a gente dá alguma estruturação para ele? Alguns critérios, regras de ouro, práticas para que ele funcione da maneira em que as pessoas se sintam parte da mesma empresa e não gerar um sentimento de justo por um lado, injusto por outro. Então, esse, por exemplo, foi um aprendizado. E aí a gente definiu política, adotamos definitivamente o modelo híbrido, inclusive mudamos para um escritório menor, porque já nem tem mais como, sabe? Assim, a gente já nem tem mais capacidade para estar com todo mundo 100% presencial. O foco aqui não é o modelo híbrido, mas eu poderia te dar uma série de exemplos, desde estabelecer o propósito do presencial, porque, Rodrigo, isso é o chave do modelo híbrido. Não é estar no presencial porque tem que estar no presencial. Como eu tiro o melhor proveito do dia que eu estou fisicamente no escritório, sabe? Então, tem atividades, tipo um onboarding, ou até reuniões em que se toma decisões, que existe um ganho em você estar presencial. Já existem outras atividades que não tem ganho. Se você chegar no escritório para passar o dia inteiro no Zoom, por que você vai para o escritório? Então, passa por ajudar as pessoas também a se planejarem, se organizarem e utilizar da melhor forma o teu ambiente de trabalho. Que o híbrido também vai muito além de estar no escritório ou em casa, né? É estar presencial no escritório ou estar em qualquer outro lugar. Você pode estar na praia, você pode estar num café da vida. O importante é você ter as ferramentas, ter as condições que você precisa para fazer o teu trabalho. Então, acho que quando fala de híbrido, a gente tem que falar um pouco da flexibilidade, né? E tudo isso contribui, sem sombra de dúvida, para que as pessoas possam também ter um melhor planejamento da sua vida pessoal. Isso traz uma vantagem grande para que as pessoas possam organizar melhor e equilibrar melhor a vida, né? Toda a jornada de vida pessoal e de trabalho. Então, falando do híbrido, tem esses pontos. Falando de cultura, a gente está fazendo um trabalho enorme de cultura e com muita participação dos nossos colaboradores, porque, de novo, não adianta criar um monte de iniciativas, programas e não trabalhar em algo que é sustentação, que é o sustentador desse novo olhar da organização para os nossos colaboradores. E não tem como trabalhar a cultura se não trabalhar a liderança. Então, tem que ter o buy-in da liderança, desde a alta liderança até os gestores, e como é que a gente trabalha para ter líderes também que se comprometem no modelo de gestão, que não seja tóxico, né? E que busque essa liderança empática. Eu não vou dizer para você que, nossa, já estão todos assim. Não, estamos num processo, estamos juntos, aprendendo, capacitando, né? E trabalhando e cuidando deles. E aí, quando a gente olha para esse cuidado com o colaborador, que aí vem diretamente o Cuidando com Vigor, sem sombra de dúvida, a gente também linkou isso com programas de saúde, e não só, né? A gente também já ampliou o Cuidando com Vigor para algumas questões da nossa área de saúde, então desde o cuidado com as nossas gestantes, né, e outras iniciativas que a gente tem. E eu te digo, Rodrigo, que a gente está usando dar um passo a mais, porque olhar pela ótica da saúde é legal, mas não tem nada de novo nisso. A gente está olhando saúde financeira, está olhando a saúde pelo âmbito da alimentação, física, tudo isso muito legal. E o que a gente começou a se desafiar? Gente, o que mais que a gente pode trazer para os colaboradores em termos de ferramenta, palestras, que também contribuem? Aí agora a gente já está indo para um outro patamar. Por exemplo, a gente percebeu que quando a pessoa não se organiza, ela não sabe organizar o dia a dia dela de trabalho, isso também traz estresse, isso traz ansiedade, e ela fica naquela angústia porque não sabe como é que ela vai entregar. Então, a gente agora já tem que a gente vai falar um pouco mais do planejamento do teu tempo, de como é que você organiza teu dia de trabalho. Então, são várias rodadas e ciclos de capacitação, Rodrigo, que não vou dizer que ele é extensivo e ali se encerra. A gente vai ter que voltar e reforçar esses temas várias vezes, né? E voltar e falar sobre isso com as pessoas. E eu te digo mais, o próximo tema que a gente fechou, e aí já para agosto, é falar sobre consciência. É trazer também a saúde pelo viés, assim, eu não estou falando de... poderia te ousar dizer de espiritualidade, mas não espiritualidade, nada a ver com religião. Mas, por exemplo, a gente vai abordar crenças limitantes, hábitos que às vezes a gente carrega na nossa vida que deixam ela mais pesada.
entendeu? Assim, e que também te puxa para baixo, que também te traz questões e gatilhos importantes da saúde mental. Nossa, Patrícia, você vai levar isso para dentro do mundo organizacional? Eu vou, porque eu acredito que existem também alguns pontos que vai da maneira que você leva, às vezes, algumas crenças tuas, que também podem te puxar, né, para um contexto de doença. Então, não é que a gente vai sair, né, fazendo coisas, nossa, não, coisas bem concretas, sabe, Rodrigo? Assim, dicas e orientações bem concretas para você trazer boas práticas para a tua vida, e aí já por um âmbito de consciência para te ajudar nessa jornada. Então, só para resumir para você, é assim, a gente entende que saúde mental, ela pode ter vários, vamos dizer assim, ofensores, que a nossa vida hoje nos demanda muita coisa, são muitos papéis, é muita coisa para a gente gerenciar, é filho, às vezes é marido, às vezes é um namorado, é a busca por um namorado, é a carreira, sabe, é a minha situação financeira, e etc, etc, etc. Então, o que eu acho é isso, se a gente quer ser um pouco mais preventivo, por que não oferecer oportunidade para qualquer colaborador? E eu vou te falar, esse programa ele é aberto até para as unidades, as plantas. A gente coloca lá, disponibiliza em auditórios para que as pessoas que têm interesse também possam ir lá e ouvir e assistir, tá? Isso parte daquelas premissas que a gente estabeleceu, que é para todo mundo, não é para um público exclusivo. A gente ainda tem desafios para a força de vendas, que como eles estão no campo, às vezes eles não param ainda para assistir, né, para participar com a gente, mas esse é um próximo passo. Então, como é que a gente faz? Todo mês a gente tem um tema importante de saúde, né? Algum dessas temáticas. A gente abre um diálogo, então a gente chama um especialista no assunto para falar por 45 minutos e depois a gente deixa um espaço para as perguntas, para as pessoas terem uma troca, trazer, perguntar e falar. Então, é um programa que não vai terminar nunca, porque a cada rodada, a cada mês, sem sombra de dúvida, esse mesmo público que participa vai retroalimentando a gente sobre o que mais que vocês querem ouvir. E em que temas a gente vai aprofundar, entendeu? Então, não é um treinamento, não é dentro de uma academia, é um espaço para conhecimento e diálogo que a gente abriu dentro da organização que a gente tem todo mês, né? E aí ele vai ser vivo, porque a cada novo passo, e o que mais que vocês querem ouvir? O que mais pode contribuir? Ou que temas a gente pode aprofundar? Isso está sendo construído muito com base nos feedbacks que a gente recebe. Perfeito. Pelo que eu estou entendendo, a abordagem ela é mais holística, quer dizer, ir estruturando ações em grandes temas e juntando essas ações ao longo do tempo e entendendo o desdobramento delas ao longo do tempo, né? Porque você mencionou aqui a questão do híbrido, a questão de temáticas específicas, né? Gestão da organização, questão de gestão de clima, né? Então, pela abrangência do tema, vocês optaram por uma atuação mais dinâmica, não tão engessada de, puxa, essas são as prioridades, dessas prioridades vamos desdobrar 3 ações para cá, 2 para lá, 3 para lá. Não é assim. Exatamente. Por quê, Rodrigo? Porque eu acredito que as coisas podem ser mais orgânicas. Saúde mental não é um tema que você vai dizer tem começo, meio e fim, acabou. Isso é orgânico, isso é contínuo, e à medida do que a gente vai aprendendo, a gente vai dando um próximo passo. Então, por isso que não cabe colocar isso dentro de uma caixinha. O que a gente tem feito, Rodrigo, é que, claro que às vezes, desses encontros e dessas conversas, algumas coisas os colaboradores vêm e pedem para a gente, e aí se materializa, às vezes, num plano de ação completamente diferente. Eu vou te dar um exemplo. Foi numa dessas jornadas em que a gente estava falando sobre cuidados, e aí, assim, parece um benefício tão básico, mas a gente não tinha um convênio farmácia. E aí os colaboradores pediram, vocês não podem promover isso para a gente? A gente falou, caramba, uma coisa, né? Claro que aí já está falando da doença, não da prevenção. Mas dali saiu iniciativa, não, vamos fazer. Um outro pedido que veio, e aí foi logo na primeira palestra, quando a gente falou de exercício, de atividade física, a gente ainda não tinha extensão do benefício para os familiares. E eles pediram, poxa, mas pode cuidar além da gente, a gente poderia incluir os nossos familiares. Então,
tem uma troca, sabe? Não é que tudo que eles pedirem para a gente vai atender. Não é, isso também não é sustentável, tá, Rodrigo? Mas ter um momento de diálogo, entender que o que a empresa mais, o que mais a gente pode fazer para apoiá-los? Então, isso é bom, isso faz sentido, então entra no cuidando com vigor, sabe? Por isso que é um cuidar com vigor. Então, muitas iniciativas da área de saúde hoje estão no cuidando com vigor. Essas rodadas de ciclos de diálogo e de palestra é um cuidando com vigor. E aí, assim, eu poderia chamar que nossos trabalhos de clima é um cuidando com vigor, mas só para te falar, não está dentro, está fora, mas a gente sabe o quanto tudo isso faz parte desse olhar para a organização de cuidar. No fundo, é cuidar. Vamos cuidar dos colaboradores e como é que a gente pode cuidar melhor deles, né? Então, essa é a reflexão que a gente tem feito. E vira e mexe, quando a gente está em discussões dentro do RH, de iniciativas, a gente para e pensa, poxa, isso faz sentido, isso conversa com cuidar, né? Então, a gente tem feito, claro que também não vou dizer que todas as iniciativas de RH agora tem que ter esse olhar, mas o que a gente está tentando é buscar muito uma coerência e um walk the talk, e também não fazer e não trazer nada que não converse com o que há vigor, entendeu, Rodrigo? Então, por isso que é um processo vivo, é um processo vivo. E se a gente fosse falar assim, tá bom, Patrícia, mas tem algum tipo de investimento? Não é dos altos, mas também o ganho é muito alto. E como é que a gente vai mensurar o ganho disso aqui? Não vou dizer que tem assim, a métrica é isso relacionada a isso. Claro que quando a gente olha a adesão, isso é uma métrica interessante para a gente. Quando eu olho hoje, a gente tem índices de audiência de 350 colaboradores. Se a gente pensar isso conectados, mas quando você vai para uma unidade, entra como se fosse uma conexão. Só que são várias pessoas assistindo, sabe? E de um público, se eu falasse administrativo aí, de 900 pessoas, a gente estaria, no mínimo, atingindo 30% aí da nossa população. Para um evento aberto, não obrigatório, absolutamente convite, ó, venha, participe, para a gente ser muito bom, no meio de uma rotina que a gente tem de muito trabalho, né, de muita entrega, as pessoas pararem para se conectar e ouvir, isso também é um dado importante para a gente que demonstra, assim, tá interessante, né, as pessoas estão gostando, tem um engajamento aí. Que métricas o RH poderia usar e que eu vou usar, por exemplo, mais para frente para ver o quanto a gente está sendo efetivo ou não? Turnover. Turnover é um indício bacana se a gente está indo bem ou se não está, né? Principalmente turnover voluntário, eu estou falando. Resultados de pesquisas de clima, resultados de pesquisa de satisfação do colaborador que a gente faz, né? Tem uma pesquisa que a gente faz sobre quanto ele está satisfeito ou não com a companhia, isso vai impactar. E se você quiser ir para uma métrica ainda mais financeira, vamos olhar plano de saúde, vamos olhar a sinistralidade, ou principalmente quais são os teus principais ofensores, né? Que tipo realmente de especialidade médica teus colaboradores estão buscando mais. Então, eu estou dando algumas possibilidades, algumas métricas que você pode utilizar para atrelar o quanto um programa, as iniciativas do que você tem feito para a saúde mental está ajudando, né, também ao negócio, à companhia. Absenteísmo, né, e aí as faltas também, gente. A pessoa que está mal, ela não está bem, ela vai faltar, afastamentos, e por aí vai. Então, quando a gente pensa em cuidar de saúde, e aí só para fechar isso com você, eu não estou fazendo isso porque, eu estou fazendo isso porque eu tenho essa meta, ou eu tenho isso aqui porque eu vou atingir. Não. O que a gente tem isso faz parte do que a gente acredita, do que uma empresa tem que começar a olhar para os seus colaboradores, né? Como é que a gente ajuda, como é que a gente apoia, para que, de fato, ele tenha condições de cuidar melhor dele mesmo. Acho que a gente cuida para que ele também possa se cuidar. Então, esse foi o nosso propósito, né? Esse é o nosso objetivo. Então, é algo que é muito maior. A gente não está olhando só por um viés de financeiro ou para ficar bem na foto, sabe? Assim, é realmente algo, por isso que eu falo que é algo que é muito mais orgânico, e a cada passo que a gente dá, a gente volta e repensa e avalia, é isso mesmo, vamos, próximo passo, está funcionando, não está? Então vai ser um processo de aprendizagem, né? Então acho que só para contribuir um pouquinho com você. Não, e se eu posso dizer, eu não tenho ninguém afastado hoje por burnout na companhia, tá?
Olha só, bacana. A Vigor tem 3 mil funcionários, né? Mais até. 4.200. É, em tese, percentualmente falando, era para ter alguém, né? Se for olhar para a estatística, né, do problema. Afastado por burnout? Não temos. Você sabe que esse ponto que você trouxe, essa abordagem mais holística em relação à gestão do tema, me chama a atenção, porque quando eu perguntei para o doutor Arthur exatamente sobre essa questão de planejamento, de gestão de saúde mental e tudo mais, ele me trouxe uma abordagem muito parecida com essa que você trouxe, ou seja, mais orgânica, mais holística, e não cartesiana barra sistêmica, né? E então, isso me leva a pensar e barra concluir, né? Se é que eu posso concluir, não sendo especialista no tema, mas talvez refletir sobre, né? Isso me leva a refletir sobre que, pela natureza do tema ser uma natureza altamente subjetiva e complexa, talvez o trabalho do RH não seja estruturar como um projeto cartesiano, pilares, ações, controle e, sabe, um PDCA, qualquer coisa, mas sim sob uma ótica mais orgânica, como você tocou, quer dizer, essa é a missão, esse é o objetivo, esse é o problema, essa é a intenção da empresa, e aí, olhando para essa intenção de fortalecer a saúde mental e trabalhando ações aqui e ali, e acompanhando, e voltando, refazendo, avançando, quer dizer, sentir o processo avançando e atuar de uma forma baseada em valor, não baseada em projeto, em tarefa, né? Exatamente. Valor gerado, né? Perfeito, é isso mesmo, Rodrigo. Não pode ser baseado em tarefa ou baseado numa meta. Nós estamos falando de pessoas, então a gente está falando de fato de uma empresa humanizada. É uma empresa humanizada que vai trazer um índices, vamos dizer assim, uma empresa que olha de forma genuína a saúde mental, né? Porque por isso que não dá. A gente começou falando um pouco sobre isso. Não dá para você fechar num programinha cartesiano e achar que isso vai dar conta de tudo, porque não vai, se as coisas não conversarem, entendeu? Patrícia, agora já encaminhando para a etapa final do nosso programa de hoje, né, no nosso episódio, eu queria te pedir para comentar um pouco sobre algumas dúvidas barra dificuldades mais comuns em gerir o tema da saúde mental. Para começar, talvez a principal delas, ou uma das principais, né? Quais as melhores técnicas que você recomenda para sensibilizar as pessoas, principalmente as lideranças, em relação à importância do tema da saúde mental? Isso é fundamental, tá, Rodrigo? Que tem que começar por aí. Tem que começar realmente influenciando a alta liderança. E aí a dica que eu dou para quem quer começar a transformar e levar esse tema para uma agenda da organização, traga números, traga fatos e dados. Faça um mapeamento interno na tua empresa, levante quantas pessoas você tem, por exemplo, afastado, como é que está a tua sinistralidade, como é que está o índice, se você tiver uma pesquisa de clima, alguma coisa, o índice de satisfação dos colaboradores com a empresa. Então, turnover. O que eu quero dizer aqui é que você falar é importante, mas quando você quer, de fato, começar uma transformação dentro da companhia, você se alimentar de fatos e dados de forma consistente, isso vai basear muito o teu discurso. Some a isso dados de mercado, porque é importante você olhar para dentro e é importante você olhar para fora. Então, tendências, estatísticas, tem várias pesquisas hoje falando sobre o tema, né? Desde afastamento, desde do burnout, dos riscos para a companhia. Então, eu sou muito daquela que eu digo, tá, é muito bom ir aqui no Gogó, ir pelo amor, pela influência do cuidar pelas pessoas, mas a gente sabe que o mundo de negócios exige também o lado tá bom, mas o que eu ganho com isso? Então, se for para te ajudar a embasar, influenciar a alta liderança de que isso é um tema estratégico, leve todos esses dados e fatos para mostrar o quanto o tema é relevante. Pela ótica de RH. E por que esse tema é tão estratégico para o RH? Empresas que não cuidarem, aquilo que a gente falou, que não se tornarem humanizadas, que não cuidarem da saúde dos seus colaboradores, estão destinadas ao fracasso, vão perder talentos,
vão perder pessoas importantes porque eles não aguentam mais. As pessoas não querem mais um ambiente tóxico. Eles não vão se conformar mais com, mas eu estou pensando na minha carreira, então eu vou ficar aqui dentro. Te digo mais, Rodrigo, eu não vou lembrar qual foi o lugar que eu vi essa pesquisa, mas foi um dado que me chamou muita atenção com relação aos motivadores dos jovens, do que eles ambicionam hoje nas empresas. Antes da pandemia, se falava muito sobre o propósito da empresa, sobre a minha carreira, ascensão e etc. E várias questões assim. Pós-pandemia, uma das expectativas que disparou foi a possibilidade dele equilibrar a vida pessoal e profissional. Incrível como tomou uma proporção, né, gigantesca. E te digo mais, hoje isso também é dado de atração, tá? Quando a gente aborda um candidato hoje, uma das primeiras perguntas que eles fazem, qual é o teu modelo de trabalho? Porque as pessoas estão buscando por isso, por ter um ambiente de trabalho flexível. Por isso que o foco não era o modelo híbrido, mas não tem como não falar de saúde mental e não trazer o tema do modelo híbrido, entende? Então, é impressionante como isso virou um diferencial da companhia. Se a tua empresa trabalha 100% presencial, se ela é híbrida ou ela é home office. Então, isso é um dado hoje de mercado. Então, pode falar. E agora entrando em outro tema bastante estrutural em relação à gestão da saúde mental, que é a questão da fragilidade, né? A gente sabe que tem um tabu muito grande no mundo inteiro, não só no Brasil, em relação a assumir problemas de saúde mental e principalmente é uma vergonha de se expressar em relação àquilo quando você já identificou que você tem aquele problema, né? Como que o RH pode atuar? Que dica que você dá para quem precisa ou quer criar esse ambiente de maior vulnerabilidade na empresa? Rodrigo, isso é ter diálogos e ter uma empresa psicologicamente segura, tá? Porque se eu não tenho coragem de falar como eu estou, como está o meu bem-estar, para minha empresa, eu digo, seja para o meu gestor ou seja por RH, sinal de alerta, tá? Porque certamente tem uma ausência aí de uma segurança psicológica dentro do teu ambiente de trabalho. Então, primeira coisa, líderes. Hoje só o que eu tenho escutado é sobre o quanto o líder pode começar a se demonstrar vulnerável. Começa por eles, tá? Não pense que não é a liderança que adoece, às vezes são os primeiros que adoecem, né? Quem tem grandes responsabilidades dentro da companhia. Então, assumir a sua vulnerabilidade, independente da posição que você ocupa, isso hoje em dia, assim, é um gesto genuíno e cria empatia com a tua equipe, né? Então, vamos falar de vulnerabilidade. Hoje, eu diria que não tem outro caminho, né? Os líderes não precisam mais se mostrar 100%, olha como eu estou 100% bem o tempo inteiro. Isso não funciona, isso não é vida real, isso não é humano, tá? Então, vamos primeiro acolher a nossa humanidade, né? Então, eu posso estar um dia bem, eu posso estar mal. E eu não estou falando nem da parte de saúde ainda de adoecer, tá, Rodrigo? Mas, assim, ter esse momento de acolhimento. Tem sido cada vez mais uma prática, e inclusive agora na Vigor eu faço isso com a minha equipe, e a gente faz na turma, né, entre os diretores, que é fazer o exercício do check-in, que é começar nossas reuniões primeiro trazendo o ser humano. Como é que você está hoje? Você está bem? Você está mal? Quer transformação mais interessante do que essa, Rodrigo? Do que a gente, antes de sair falando de trabalho, a gente começar primeiro sabendo como é que a gente está? Então, isso traz já uma abertura para um diálogo, para um acolhimento. Eu começo as minhas reuniões primeiro perguntando como é que o meu time está. Como é que você está hoje? Você está bem? Então, é isso da pessoa se sentir à vontade para dizer se ela está com alguma doença psíquica ou não está, passa desse ambiente, dessa construção desse ambiente de confiança. Se você não tinha diálogo com o teu gestor, você não tinha diálogo com o RH, é muito complicado você abrir esse diálogo e se expor só no momento em que você está doente. Entende o que eu estou expondo? Então, de novo, eu trago para você essa ótica de que a gente tem que trabalhar antes, né, da doença. E quando chega, a gente também tem que acolher, tá certo? Mas é isso. Não adianta você pedir para o teu colaborador te procurar ou procurar, né, os serviços médicos ou do RH ou teu gestor no momento em que você, né, desenvolve uma patologia, se você não criou esse ambiente antes disso.
Então, isso precisa estar dentro da cultura, por isso não tem jeito, né? Parece que eu me vejo repetindo, mas não tem como escapar muito disso. Então, essa prática, não vou dizer que ela é de muito tempo, não, mas isso parte desse modelo de liderança mais humanizado, de humanizar, né? Que as pessoas possam trazer, se expor, falar abertamente, como é que você está? Você está bem, você não está? Então, quando você cria esse ambiente e esse espaço de diálogo, né? E que as pessoas podem se expor, dizer como é que elas estão. Eu tenho certeza, Rodrigo, que se chegar no momento em que eu precise de uma ajuda né, mais séria, ou eu me veja realmente necessitando de, olha, eu não estou bem, ou desenvolvi, vamos dizer assim, alguma questão de saúde mental, eu vou me sentir muito mais tranquila, sabe, em compartilhar isso, seja com o meu gestor ou com a minha equipe, do que se nunca existisse essa abertura ou esse diálogo. Não sei se eu consegui te responder, mas Sim. acho que é isso, né? Você cria primeiro o espaço, você cria primeiro um ambiente de diálogo e de confiança. E aí você vai ter as pessoas, né, trazendo as coisas para você, se manifestando muito antes de qualquer problema acontecer. E olha, a gente tem feito isso, tá? Não esse diálogo ele tá se tornando algo realmente muito tranquilo e perene dentro da nossa organização, que eu já vi casos de gestores de chegar para um gerente chegar para o diretor e dizer, ó, eu não estou bem, tá dando, foi muito estressante esse período, muito trabalho, eu preciso, e do próprio gestor falar assim, não, pega uns dias aí, vai descansar, fica bem. Entende o quanto é importante que exista essa confiança, essa abertura, para que a pessoa diga, luz amarela piscando aqui, e às vezes é por outras questões, não é só o trabalho, às vezes é a vida pessoal dela, eu tô precisando dar uma parada. E se te encontra do outro lado o acolhimento para deslevantar a mão e dizer assim, estou precisando disso, e ele tem esse apoio, essa ajuda, nossa, é outra história, entendeu, Rodrigo? É muito diferente. Porque o pior é que quando não existe isso, não tem esse momento para o colaborador levantar a mão e dizer, opa, sinal amarelo. Ele nem levanta, já vem a doença. Aí é quando ele já entra num burnout, enfim, já foi, entendeu? Já. Parece que uma boa parte dos temas dos gatilhos que geram problemas de saúde mental, colocam à tona, que desencadeiam problemas de saúde mental, tem uma relação direta com o nível de fortalecimento entre os relacionamentos da empresa, né? Quer dizer, se você tem relacionamentos fortes e saudáveis, você tem menos gatilhos, menos situações de desgaste para combinar com um problema de saúde mental, né? Que eu acho que tem a ver com isso que você falou, de essa abertura para se expor vulnerável, e também para expor um momento sensível onde você vai precisar criar uma exceção, pegar uns dias sem ter avisado com antecedência. Essa abertura vai fortalecer o relacionamento, e esse fortalecimento do relacionamento vai minimizar os problemas em última instância, né? Exatamente. Por isso, não tem outro caminho. Rodrigo, isso para mim é uma jornada que não volta mais. Precisamos ter ambientes de trabalho mais humanizados. Precisamos ter empresas humanizadas, gestores humanizados. E é isso que vai ajudar. Isso é fundamental para que essa estatística que você trouxe aqui da OMS não se torne uma verdade. Ainda é uma estatística, né? Um pouco. Não é a Então, conclusão ainda, é uma previsão. ainda não, né? Mas o que a gente vai fazer com isso? A gente vai simplesmente ficar sentado e esperar que isso aconteça, né? Se não ocorrer nada, se realmente o mundo corporativo, se os líderes de RH não levantarem essa bandeira e as organizações de que, nossa, a gente precisa fazer algo diferente, aí sim vai se comprovar. Ou pode até piorar, né? Vamos combinar que a gente não sabe o que a gente pode enfrentar daqui para frente, se pode vir uma outra pandemia, enfim. Então, eu entendo, acho super importante termos dados, termos estatísticas, mas o mais importante é o que isso gera em mim, que reflexão eu posso ter com isso, sabe? Então, está na hora, né, da gente assumir
essa corresponsabilidade, esse papel, né, Uhum. social para o mundo e entender que a gente também é um ofensor se a gente não cuidar, né? Então, a gente não precisa ser, a gente pode certamente ser uma empresa mais humana. É isso, para também não falar da questão do home office permanente, né? Porque quando você pensa num ambiente onde a pessoa vai estar totalmente apartada fisicamente da empresa, se ela não tiver relações positivas e construtivas, ela vai criando um ódio, um afastamento que você nem vê. E isso vai implicar uma série de problemas, não tanto para o indivíduo na parte psicológica, quanto para a empresa em produtividade, engajamento, desgovernança, né? Porque aí você tem lá metade da empresa não está trabalhando, né? Porque o ambiente desengajou completamente essas pessoas, né? E elas estão na casa delas, então eu acho que as empresas que investirem em monitoramento do home office vão se dar muito mal, né? Eu acho que não é por aí. O home office é um trabalho de confiança, né? Se você montar uma CIA, né, uma agência de segurança dos Estados Unidos para ver se a pessoa está trabalhando, eu acho que não é o caminho. Então, isso você perde a pessoa, né? Em vez de você ganhar ela, você perde. E aí, então, em última instância, essa confiança é a base do relacionamento, a confiança e o relacionamento positivo, construtivo, é a base do trabalho remoto, na minha avaliação, né? Sem essa estrutura, o trabalho remoto tende a ser um pesadelo para os dois lados, para a empresa e para a pessoa, né? Então, eu acho que tem um agravante aí na questão, que é as empresas que optarem pelo 100% home office, é quase que mandatório elas terem uma baixíssima abrasividade, né? Elas terem relações saudáveis, agradáveis, construtivas, para que a pessoa, quando ela ligar o computador na casa dela, ela fale, que legal, eu vou fazer uma reunião com a Patrícia, com o Rodrigo, a gente vai dar risada, né? Eu quero saber como é que a Patrícia está, sabe? O Rodrigo é um cara engraçado na reunião, então, poxa, eu sei que eu vou dar risada, que vou me distrair. Então, eu acho que tem esse componente também que acentua a importância da gestão da saúde mental, né? E Patrícia, Eu concordo completamente, Rodrigo. E aí eu diria para você que isso não é só para as empresas que estão 100% home office, mesmo no híbrido, assim. E esse é o novo mundo. São relações de trabalho pautado em ambientes saudáveis, em relações saudáveis, e uma liderança com base em empatia, onde o líder também tem o espaço para se mostrar vulnerável. Se você olhar, essas são as tendências, né? Isso é o mundo, é o que o mundo demanda e é por onde as organizações devem caminhar. O que tem que cada profissional, e desculpa só para fechar assim, tem que olhar, é que não dá para mudar isso da noite para o dia. Tem empresas que estão mais próximas e tem empresas que estão muito distantes ainda dessa realidade. O que a gente não pode fazer assim, isso não é para mim, ou a minha empresa não vai ser assim nunca e pronto. Não. Né? O convite que eu faço aqui é não desistir e dar um primeiro passo. Dá um passo de cada vez. Você me perguntou aqui como influenciar a organização. Daí você pode começar a estruturar algumas coisas, você pode trazer isso para uma discussão de clima, você traz isso mas traz o assunto para uma mesa de discussão, traz isso para a agenda da organização, de cuidar do colaborador, cuidar da saúde mental e o quanto isso é benéfico. E daí você consegue começar a criar ramificações para várias outras coisas, iniciativas, para chegar, vamos dizer, nesse modelo que a gente está conversando aqui, de cultura, de relações, de liderança, né? Então, eu também não estou lá, tá? Deixando muito sério, mas a gente está caminhando. O que a gente não está é parado, esperando que as coisas aconteçam como mágica, né? Isso não dá. Então, o que dá é para a gente olhar, saber onde a gente quer chegar, ter planos, ter iniciativas, vamos um passo de cada vez, vamos construindo, vamos aprendendo com tudo que a gente está fazendo, e é isso, tá? Então, só para deixar muito claro que animar, né, dar uma motivação para outros profissionais, que assim, não olhem como assim, isso não é para mim. Olhem que, como é que eu posso começar a plantar essas sementes aonde eu estou?
E aí vai, entendeu? Então, não tem o tempo certo e errado. Ah, minha empresa não vai conseguir ser assim? Vai. Mas isso vai demandar tempo, vai demandar, eu diria até um planejamento e vai demandar uma disciplina, porque a gente não pode desistir no primeiro não. Senão a gente não consegue mover mesmo, não vai passar do primeiro passo. Você sabe que, para finalizar, tem um livro muito bom que eu li, que fala um pouco dessa construção, de olhar a empresa como um organismo em evolução, que se chama Reinventing Organization, do Frederic Laloux. E ele fala dos estágios de consciência do ser humano e dos estágios de desenvolvimento das empresas, consequentemente. Então, ele fala que nós, seres humanos, a gente está em evolução e as empresas também estão em evolução. Então, acho que entra muito no que você falou, do RH olhar para as pessoas, para as lideranças, que às vezes têm um preconceito com o tema de saúde mental, ou que são abrasivas, olhar para essas pessoas como pessoas que precisam ser desenvolvidas, não como pessoas que nunca vão mudar e que são um problema e que... Então, acho que tem também um processo de compreensividade, compreensão e ação, né? E tomada de ação, quer dizer, não achar desculpa para não fazer, achar... compreender para entender, né? Compreender o contexto, entender o que tem que ser feito e fazer, né? Então, acho que faz bastante sentido o ponto que você falou do RH não baixar a cabeça, ser um agente, independente do contexto que ele esteja inserido, ele se colocar como o agente da questão, né? E vendo nessa perspectiva evolutiva, né? Quer dizer, tudo bem, você é um agente que está num contexto nota 2, de 1 a 10, e teu objetivo talvez se entregue nota 4, o RH, mas, né, olhar passo a passo, né? Olhar essa construção, né, Patrícia? Exatamente, é isso aí. Não tem problema se você está no passo 1, mas o que você conseguir caminhar, o que você for construindo, reconheça, comemore os pequenos passos, porque é isso, você não vai sair do 1 para o 4 da noite para o dia. Então, é um passo de cada vez, e aí uma hora você chega num 4, quem sabe daqui a alguns anos você vai chegando num 7, enfim. Mas essa é a minha recomendação, para mim esse é o meu olhar, é o modelo de líder de RH que eu me proponho a ser para a humanidade, esse é o meu propósito. É de fato estar aqui, estar nessa cadeira, Rodrigo, para transformar, para levar essa visão, tá? Eu vou agora dar o meu depoimento, Patrícia. Eu já estava cansada há algum tempo, e agora, então, eu estou feliz da vida de que, assim, o RH tem que conhecer de negócio, tem que ter tudo isso, tem, é óbvio, para tentar, né, para poder influenciar. Mas é nosso propósito, a gente não pode esquecer nunca mais, que é cuidar das pessoas. Por isso que eu digo, eu já estava cansada desse olhar de, talvez, para o RH se legitimar ou ganhar a sua cadeira num comitê executivo. Algumas vezes eu vi o RH aderindo a uma certa frieza no olhar perante as pessoas, tá? E aí eu estou falando da minha reflexão final. E hoje, para mim, o verdadeiro líder é aquele que exatamente vai trazer esse olhar humano, de empatia, e levar isso para dentro da organização, não conflitando com o negócio, muito pelo contrário, mostrar o quanto isso é benéfico e o quanto isso é sustentável para a perenidade e para o futuro da organização, né? Então, só para fechar aqui, que vamos levantar, né, juntos, vamos juntar aí as lideranças, e eu estou falando de liderança, mas são os profissionais de RH. Vamos resgatar um pouco do nosso propósito, né? Então, claro que a gente também está em evolução, a gente também está em aprendizado, então eu não poderia deixar de comentar isso e de incentivar que o RH levante a cabeça, que assuma o seu papel protagonista nessa transformação, e vamos lá, que isso faz parte do nosso propósito. Sensacional a reflexão, tudo a ver aqui com nossa conversa e também com a estrutura, com as dicas que você trouxe de gestão desse tema tão subjetivo, tão delicado, dessa forma orgânica, quer dizer, empática, humanizada. Então, acho que você fechou o raciocínio aqui perfeitamente, Patrícia. Eu queria te agradecer demais pelo teu tempo, pela dedicação aqui com o programa, por compartilhar as experiências.
E para você que chegou até aqui e ainda não está seguindo o programa, segue a gente na sua plataforma preferida para receber em primeira mão os avisos dos novos episódios, né, que ocorrem toda quinta-feira às 19 horas, simultaneamente, tanto no canal da Forceus no YouTube, quanto em mais de 10 plataformas de podcast. Muito obrigado mesmo, Patrícia. Um abraço a todos e todas e até o nosso próximo episódio.